O tema do mapa mental que apresentarei é Introdução à Política Econômica. Eu sou a Shirley e quero convidar você a ter um local para fazer as suas anotações e criar o seu próprio mapa. Esse resumo faz parte do estudo do livro Política e Planejamento Econômico dos professores Edson da Silva e Tiago de Oliveira. Então vamos ao conceito. O que é política econômica? A política econômica é o conceito de ações do governo baseadas em instrumentos econômicos que têm o objetivo de atingir metas e indicadores relacionados ao ambiente macroeconômico. Esse é um tema muito importante porque envolve a forma como o governo conduz a economia do país. A política econômica do Brasil é formada por 3 instrumentos principais: a política monetária, a política cambial e a política fiscal ou orçamentária. A política monetária tem como principal função o controle da quantidade de moeda em circulação no país. A política cambial é a que administra as taxas de câmbio. E a política fiscal atua na manutenção do equilíbrio entre a arrecadação e os gastos do governo. Quais são os objetivos das políticas econômicas? As políticas econômicas têm como objetivos questões relacionadas a mudanças estruturais da economia e a estabilização econômica. As mudanças estruturais estão relacionadas à estrutura, sendo políticas de longo prazo, porque precisa de longo período que haja mudanças no processo econômico. Por exemplo, a transformação de uma economia de subsistência numa economia industrializada. Hoje podemos dizer que a mudança estrutural em curso na economia mundial é a globalização. Os objetivos de estabilização econômica estão relacionados ao estudo da atividade econômica e conhecimento dos indicadores micro e macroeconômicos, pois através deles se propõem ações para maior crescimento e distribuição de renda, combate ao desemprego, inserção no mercado internacional e evolução do processo produtivo do país. A política econômica pode ser dividida em 2 vertentes: a micropolítica e a macropolítica. A micropolítica é determinada pelas decisões de empresas que possuem algum domínio sobre a produção de bens ou serviços e que têm a capacidade de influenciar o mercado a partir de decisões internas. Também podem ser sindicatos, confederações e terceiro setor. A macropolítica corresponde às atividades do governo, que tem ações de intervenção no mercado, gerenciando medidas para estimular o fluxo de capital, buscando resultados específicos. Dentre as funções das políticas econômicas estão reguladora, provedora, redistributiva e estabilizadora. Reguladora. O Estado deve regular a atividade econômica mediante leis, tornando possível o controle sobre os preços, monopólios e ações que prejudiquem a maior eficiência dos mercados. Provedora de bens e serviços. O governo tem como função prover ou facilitar o acesso a bens e serviços básicos ao desenvolvimento humano, principalmente aqueles que não são viáveis de investimento privado a custo acessível, como educação, saúde, defesa, segurança, transporte e justiça. Redistributiva. Políticas econômicas devem visar o desenvolvimento equilibrado do país, evitando que as diferentes atividades econômicas gerem desigualdades entre regiões e setores. Estabilizadora. Uma das principais funções da política pública é a de estabilizar e controlar a macroeconomia, como a taxa da inflação, taxa de desemprego, níveis de produção, com o intuito de garantir o funcionamento do mercado. As principais ações do governo em relação à política econômica são: em relação ao produto interno bruto, o PIB, a taxa de juros básica da economia, a Selic, a taxa de inflação, taxa de câmbio, taxa de desemprego e saldo da balança comercial. Em relação à redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Em 2008, para manter a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, o governo, através de uma política fiscal, decretou a redução do imposto sobre produtos industrializados, buscando alavancar 2 indústrias, a de eletrodomésticos e a de automóveis.
A redução do IPI é temporária e, na época, buscou apenas estabilizar a economia diante do problema relacionado à redução do consumo. Essa medida resultou na redução do preço dos automóveis e de eletrodomésticos, principalmente da linha branca, e teve impacto direto na decisão de consumo das famílias, resultando aumento na venda desses itens em até 30%. Essa medida teve prós e contras. O efeito positivo foi na função de garantir o ritmo de crescimento do Brasil, já que antes do anúncio do governo havia sempre uma revisão para baixo relacionada ao aumento do PIB no país. O impacto negativo foi no mercado de carros seminovos e indústria de peças de reposição de automóveis, pela procura cada vez menor por carros seminovos e crescente de carros novos. Em relação à redução da taxa básica de juros da economia, a Selic. A taxa Selic é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia para títulos federais. A Selic é o principal instrumento da política monetária usado pelo Banco Central para controlar a inflação, que é o aumento contínuo e generalizado dos preços, como vividos nos anos 80 e inícios de 90. A Selic, como taxa básica da economia, serve de referência para outras taxas de juros, como financiamentos, e para remunerar investimentos corrigidos por ela. De modo geral, quando a inflação está alta, o Bacen sobe a Selic, que aumenta as taxas de empréstimo, diminui a demanda por crédito, força uma tendência de redução do consumo e, por consequência, uma redução dos preços. Quando a inflação está baixa, que é a deflação, o Bacen reduz a Selic, que reduz as taxas de empréstimo, aumenta a demanda por crédito, força uma tendência de aumento do consumo e, por consequência, aumenta os preços. Voltando ao exemplo de 2008, quando o mundo tentava se recuperar de uma crise financeira internacional, a redução da taxa de juros foi outra medida utilizada pelo governo para combater os problemas da crise econômica internacional. Essa medida teve como foco reduzir o custo de oportunidade dos investimentos financeiros, buscando alavancar maior número de investimento produtivo. A redução da Selic torna atrativos muitos investimentos produtivos que não seriam viáveis em razão da taxa interna de retorno, a TIR, ser inferior à taxa de retorno do investimento, o ROI, em títulos do governo, por exemplo. A redução da Selic teve dois importantes resultados. O primeiro, relacionado a maior investimento produtivo das empresas, gerando mais emprego e renda. O segundo é uma medida complementar à redução do IPI, pois a redução da taxa de juros tornou menor o custo de contratação de financiamento, incluindo de automóveis, e viabilizando maior expansão das vendas. Além de reduzir a taxa de juros, o governo também teve que alterar a remuneração da taxa de juros da poupança, para que um número muito grande de investidores não migrasse para ela, o que deixaria o Tesouro Nacional com menos compradores dos títulos públicos. Sem as alterações na poupança, uma queda mais forte na taxa Selic, abaixo de 8,75% ao ano, poderia comprometer a rolagem da dívida pública, que é a emissão de títulos públicos pelo Tesouro Nacional, para pagar os papéis que estão vencendo. Antes, a poupança tinha um rendimento fixo mínimo de 0,5% ao mês ou 6,17% ao ano, mais a taxa referencial, a TR. A TR foi um indicador de reajuste criado em janeiro de 91 e fazia parte de um conjunto de medidas da política econômica, o Plano Collor II, que tinha como objetivo a desindexação da economia e o combate à inflação. Esse plano fracassou e a inflação só foi controlada em 94 com a criação do Plano Real, no governo Itamar Franco, quando a TR deixou de ser usada. No passado, como a taxa referencial costumava ser alta, a poupança era uma boa opção para guardar dinheiro. Com a TR em 0%, a rentabilidade da poupança passou a ficar sujeita somente às variações da taxa Selic, segundo o modelo atual do cálculo,
que se a Selic for maior de 8,5%, o rendimento da poupança será o mesmo da rentabilidade antiga, que era 0,5% ao mês mais a TR. Se a Selic for menor ou igual a 8,5%, o rendimento da poupança será 70% da Selic mais a TR. Ou seja, com os juros baixos, a poupança rende menos e nos períodos de altas taxas, ela se mantém limitada a 0,5% ao mês. Assim como no exemplo da redução do IPI, essa medida também teve resultados negativos, em especial o risco de aumento da inflação, em razão do consumo aumentar mais rapidamente que a capacidade das empresas de produzir, e as variações da taxa de câmbio, já que a redução da Selic reduz a rentabilidade dos investidores internacionais. Então, ao investir menos no Brasil, menor é a entrada de dólar e, consequentemente, maior será a sua cotação. Finalizando, explicarei as outras opções do governo em relação à política econômica. Taxa de inflação. Como comentei, a inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Mas como é calculada? Ela é calculada pelos índices de preços, que são chamados índices de inflação. O IBGE produz dois dos mais importantes índices de preços, que é o IPCA, considerado oficial pelo governo federal, e o INPC. O IPCA e INPC têm o mesmo propósito, que é medir a variação de preço de uma cesta de produtos e serviços consumidas pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. A sigla INPC significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor e IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A diferença entre eles está no uso do termo amplo, porque o IPCA engloba uma parcela maior da população. Ele aponta a variação de custo de vida médio das famílias com renda mensal entre 1 a 40 salários mínimos. E o INPC verifica a variação do custo de vida médio apenas de famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. Esses grupos são mais sensíveis às variações de preços, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos como alimentação, transporte. A taxa de câmbio. Uma taxa de câmbio é o quanto custa trocar uma moeda por outra. As taxas de câmbio flutuam constantemente, pois as moedas são negociadas sempre. O valor da taxa de câmbio é definido através de uma relação de oferta e demanda por diversas moedas do país. Se há muita moeda no mercado, o preço dessa moeda tende a cair. Se há menos, o preço tende a aumentar. Essa relação é independente para cada moeda. Como comentei no vídeo sobre mercados, se houver uma grande variação no valor da moeda, o Banco Central usa ferramentas para impedir uma queda ou aumento muito rápido da moeda, controlando seu custo para evitar problemas financeiros no mercado. Taxa de desemprego. A taxa de desemprego do Brasil se refere à desocupação oficial do país e é determinada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O desemprego se refere às pessoas com idade para trabalhar, acima de 14 anos, que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego. De acordo com a metodologia usada pelo IBGE, na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, que mostra o número de desempregados do Brasil, o estudante e a dona de casa são pessoas que estão fora da força de trabalho. Já o empreendedor é considerado ocupado. A taxa de desemprego ou taxa de desocupação é medida em percentual e calcula-se dividindo-se a população desocupada, PD, pela população economicamente ativa, PEA, multiplicado por 100. A balança comercial é um termo econômico usado para quantificar a diferença entre o volume de exportações e importações de um país. Afirmamos que a balança comercial de um país está favorável quando ele exporta mais do que importa. Do contrário, dizemos que a balança comercial é negativa ou desfavorável. Dessa forma, a balança comercial tem 3 estados básicos: o superávit, o déficit e o equilíbrio. Superávit ocorre quando o número de exportações é maior do que as importações no país.
é o saldo positivo da balança comercial, ou seja, há mais entrada de dinheiro do que saída. O déficit é quando as importações do país superam as exportações. É o saldo negativo da balança comercial, ou seja, o país gasta mais do que vende durante o período. Equilíbrio comercial acontece quando o número de exportações e importações são semelhantes. Com isso, finalizo o quarto mapa mental dessa série. Estou feliz com o resultado e você? O que achou desse mapa? Se gostou, agradeço se der um like nesse vídeo e se inscrever no canal para evoluir comigo na construção de mapas a cada novo vídeo. Depois me conte como você está indo com a criação dos seus mapas mentais. Até mais!